Gente, caí aqui, que loucura. Não entendi absolutamente nada, foi do nada. Mandei para um monte de gente aqui, não sei o que que houve. Vamos ver se eu vou esperar a Marina entrar e todo mundo entrar de novo. Ela já entrou aqui. Vou convidá-la. Oh my God. Pois... Oh meu Deus. Ela já tá entrando aqui, já vai chegar. Ué, nós caímos? Caímos, olha que loucura. Vai entender. Gente, Caímos. olha, gente, será que é meu telefone? Não, Não, não é sei. O meu tá carregadíssimo, não é? o Porque eu me meu também preparei tá. aqui. É. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Continua. Eu sou Marina, eu sou do perfil Ser Superconsciente, trabalho com terapias energéticas, tá? E conheci a Gena aí nesse caminho e sempre é uma parceria muito feliz quando a gente se une, né, ô Gena? Não, com certeza, isso E, é maravilhoso. pois é. E aí, o que que acontece? Eu assim, pensando, né? Aí me veio ela na cabeça, eu falei, gente, vamos fazer uma live sobre o Dia Internacional da Mulher. Eu pensei, né? Falar sobre o feminino ferido. Quantas mulheres, né? Eu acho que todas, né, gente? Se não todas, quase todas têm o feminino ferido. E aí, na hora, me veio a agenda na cabeça. Eu falei, vou fazer o convite para ela. E ela, assim, como sempre, aceitou. E estamos aqui hoje, né, para poder falar a respeito disso. O que, que seria esse feminino ferido, né? São as dores que nós carregamos, né? Muitas vezes inconsciente, às vezes lealdades ancestrais, né? Mais uma vez reforçando, inconsciente, e que faz com que a gente tenha padrões de comportamento que cada vez mais machuque, né? E nos machuque e nos distancie da nossa feminilidade, né? E aí a gente começa a enfrentar uma série de dificuldades na nossa vida, tanto vida afetiva, vida financeira. Então, assim, a gente resolveu trazer para vocês hoje, né, uma listinha das características dessa mulher que tem o feminino ferido. Eu tenho certeza que vai ter gente aí que vai gabaritar. Eu falei isso com uma amiga hoje. Aí, para. Eu falei, eu acho que você vai gabaritar. Então, gente, anota, né? Quem quiser aí, coloca um papelzinho do lado para você anotar as características, porque assim, até a gente, né, Gena? A gente tem características Não, dessa com mulher. certeza, com certeza. Quando você falou, eu acho que todas as mulheres, ou a maior parte, né, passa por isso. Eu vou te dizer uma coisa que eu acho um pouco mais interessante no sentido da gente poder pegar elas, né, aquelas que estão mais precisando de ajuda. Normalmente aquelas que falam que não tem feminino ferido são as que mais têm o feminino ferido. Você concorda? Exatamente. Né? Exatamente. Exatamente isso. E aí, eu acho que é importante a gente frisar cada tópico. E se você for dando check, não tem problema nenhum. É sobre Nenhum. isso mesmo. Eu acho que é importante você identificar e depois a gente vai caminhar juntas aqui. Você vai entender onde a gente quer chegar. Mas vamos lá, Sim. Marina. Começa Então, aí, manda aí. a primeira característica que a gente observa, não necessariamente nessa ordem, mas nós vamos falar várias aqui. A primeira que a gente vai trazer aqui é a indisponibilidade, tá? Essa indisponibilidade, gente, ela é inconsciente. É aquele tipo de mulher que quer um relacionamento, né? Ela quer muito ter um parceiro, ela quer ter alguém, mas ela não consegue. E aí ela fala, eu tenho o dedo podre, eu só atraio homens indisponíveis, isso e aquilo. Porque, na verdade, a gente atrai igual. A gente não atrai uma pessoa, porque a gente fala assim, eu quero um homem assim, assim, assado, mas você é uma mulher que Você é assim? você está à altura de receber e sustentar um relacionamento com esse homem? Exatamente. Aquela coisa de você querer ser muito. Eu sou muito exigente. Eu quero uma coisa maravilhosa, eu quero uma coisa bem dentro do padrão. Tá, beleza, mas você vai dar conta disso? Você realmente acha que isso vai ser legal para você? E será que Pois se é. você não baixar um pouco a sua expectativa e alinhar um pouco a sua realidade, porque às vezes você nem sabe qual é a sua realidade, você não vai conseguir alguém que seja realmente conectado àquilo que você quer, aquilo que você merece, aquilo que você precisa. Então, assim, Uhum.
Você trata tudo de. A Marina trata da forma inconsciente, que é aquilo que a gente, quando vê, já repetiu, já fez. Eu não, Sim, eu já pego o fato repetido e vou lá e meto o dedo na ferida. É sobre isso. Né? Eu acho que é isso. a Jana é Então, mais cruel. não, eu vou com muito Tô amor e brincando, tô carinho. brincando. Eu vou, não, eu sou assim, mas eu vou Não vou mentir. Eu vou com muito amor e carinho, mas eu não posso também passar a mão na cabeça, porque senão a pessoa não muda, ela não entende o que ela está repetindo. Né? E pra você É, ter uma ideia, eu acho que é interessante até falar isso. Cara, as minhas melhores amigas, elas não se dão conta do trabalho que eu faço. Às vezes eu percebo padrões e aí eu falo, caramba, como é que eu vou atuar? Santo de casa não faz milagre, tá, Marina? Então eu já vou eu indicar sei você. disso. Ninguém é profeta em sua terra, né? Eu observo apenas e não tento atuar e entrar, porque não vai adiantar, né? Eu tô Uhum, lá. Elas também conhecem as minhas falhas, né? E as sim. minhas feridas também. Então é sobre isso. Exatamente. Pois é. Então, assim, é uma mulher que ela vai se relacionar cheia de verdades e julgamentos, né? Então, assim, é difícil você lidar com uma pessoa que já tem as verdades dela, né? Que é aquela pessoa que julga o tempo todo. É muito complicado. Então, É, isso acaba fazendo com que ela esteja indisponível. Às vezes ela até atrai alguém, mas essa pessoa não fica, enfim, né? E ela tem, como ela é uma pessoa extremamente machucada, né? Ela está com esse feminino ferido, ela tem uma armadura. Que essa armadura, gente, é inconsciente também, tá? Na verdade, desde a nossa infância, a gente começa a passar, todos nós, tá? Na nossa infância, ninguém passamos tá por livre disso. Ninguém ninguém. tá livre. Ninguém, tá? Nós passamos por eventos em que a nossa criança se sentiu abandonada, rejeitada. É, 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 são cinco, Injustiçada, traída. são cinco feridas, mas o abandono e a rejeição são as mais comuns que a gente observa na fase adulta. Não que essa criança tivesse sido abandonada, não que ela tivesse sido rejeitada, mas na visão dela, ela interpretou daquela forma. Então, ela cria uma armadura para ela poder sobreviver a essa dor, porque é uma dor doída, né? Então, ela tem essa armadura toda. Então, o que acontece? Às vezes ela está num relacionamento e ela mesma dá um jeito de acabar com esse relacionamento, porque ela tem medo da rejeição. Então, antes dela ser rejeitada, ela vai lá e rejeita. Antes dela ser abandonada, ela vai lá e abandona. Você percebe? É preferível ela não acreditar no outro, né? Ou Isso. desconfiar de tudo Sim, para poder se defender e falar eu estava certa, eu sei de tudo, olha como eu pego as coisas, olha como é que eu sou sagaz, do que ela encarar, se jogar, viver e lidar, né, com as consequências de você se sim. relacionar com as pessoas, né? Então eu acho que é isso. Porque assim, olhar, gente, para dentro dói. Né? Não é confortável, Não, mas é necessário para que você não fique repetindo os padrões. E é um processo, né, Eugênia? Não é uma coisa assim tão simples. Eu falo que nós somos como camadas de cebola. Então, a gente vai limpando aquilo ali, vão aparecendo outros traumas, a gente vai limpando. Não existe alta na terapia, é um processo que você não, pode é um fazer a processo. vida Eu toda. gosto de trazer muitas analogias, né? Eu sou uma pessoa que sou apavorada com médico. Eu tenho síndrome do jaleco branco, eu detesto médico. A questão de olhar para dentro de si, para algumas pessoas, eu acho que para a maior parte das pessoas também é a mesma coisa que eu tenho com o médico, as pessoas têm com essa questão para olhar para dentro de si. Eu acho que é até um pouco mais complicado, né? Eu falo, gente, É, eu tenho pânico de médico, eu tenho horror a médico. E tem gente que tem horror para olhar para essas questões dentro de si, que não gostam de olhar, que deixam isso para depois, que preferem achar que assim é bom, que prefere ter a alcunha de guerreira, para poder se colocar. E guerreiros também, né? Tem meninos aqui também é. na live, então eu acho que é importante a gente colocar. Sim, Na sim, realidade, cara, olhar para dentro de si é a melhor pedida. É a melhor pedida. É isso que faz a gente se curar e parar de sofrer. com E tem gente certeza. sofrendo que nem sabe que está É. sofrendo, Porque né? acostuma, né? A gente acostuma. Nós vamos falar isso. Acostuma.
Outra característica dessa mulher ferida é que ela não consegue pedir ajuda. Ela é autossuficiente, ela dá conta de tudo, ela é foda. Entende? Então, e aí o que que acontece? Ela faz tudo sozinha, porque ela tem uma dificuldade imensa em receber. Ela não sabe receber um elogio, ela não sabe receber uma ajuda, ela não sabe. Ela quer pagar, ela quer ajudar a pagar a conta no restaurante. Você faz um elogio, nossa, que roupa bonita. Ai, não, mas essa roupa é antiga. Ou então, ai, comprei num bazar, sabe? Ela sempre Ou então fica menospreza. extremamente constrangida porque não sabe receber. Exatamente. Então, assim, ela tem essa dificuldade. E o feminino, gente, o feminino curado, ele é receptivo. Até se você for olhar mesmo a biologia, né, da mulher, é a mulher que recebe o homem, é a mulher que recebe o bebê. Então, o feminino curado, ele tem que estar nessa posição de receber. E a mulher com o feminino ferido, ela não sabe receber. A gente pode Ela falar que esse feminino ferido também tem algo a ver com uma energia masculina? Sim, com certeza. Isso, mas aí nós vamos depois falar dessa energia masculina um pouco mais adiante, que é uma outra característica onde a gente vai ressaltar isso daí. Mas ela tem essa dificuldade, porque toda mulher que tem o feminino ferido, geralmente ela está com a energia masculina em alta, né? Ah, E aí ela vai atrair quem? Os tô vendo princesas. algumas pessoas aqui que estão na live que precisam muito ouvir isso. Ô, gente, vocês podem fazer perguntas, comentários, tá? Eu adoro ler, adoro. Eu É, recebi algumas perguntas aqui, tá? tá. Outra característica dessa mulher com o feminino ferido é que, como eu falei lá, né, ela é armada, então ela é uma mulher agressiva, é uma mulher ácida, ela é colérica, né? E assim, ela oscila entre a tristeza, a apatia e entre a raiva. Não existe um equilíbrio, ela vai nesses dois extremos, entende? Então, assim, sabe aquela mulher que não sabe brincar, que tudo que você fala ela já leva para o coração, ela é extremamente reativa. Isso é uma mulher com o feminino ferido. Hum. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a estudar, né, a fazer a minha formação para terapeuta, a primeira coisa que eu trabalhei em mim incessantemente foi a raiva. Eu tinha uma raiva aqui dentro que não era minha, porque sabe, qualquer coisinha eu tinha aquelas explosões de raiva. Eu falava, gente, isso não é meu. Uma pessoa extremamente amarga, ácida, sabe? Até quando estava bom, estava ruim, Eu entendo entende? perfeitamente, perfeitamente. Não Eu consegue passei por esse relaxar. processo também. Na minha profissão, né? Hoje eu sou terapeuta de relacionamentos por amor, por vivência e por querer compartilhar a experiência da superação disso, né? Mas a Uhum, minha profissão de origem é estratégia de vendas. Então, eu trabalho com business, com negócios. E o mundo empresarial, ele já te deixa por si só, enquanto mulher, muito armada, muito na sim. defensiva, muito no ataque, literalmente, porque você não tem lugar Uhum, de fala no ambiente masculino. Minha última experiência de consultoria, no imersão maior que eu fiz, cara, foi o exemplo de tudo que o empresário não se deve fazer com a mulher. É porque eu fui bem bacana. Porque se eu fosse uma filha daquela boa moça, eu teria levado para outras questões, porque o negócio foi surreal, foi surreal. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, e não tem problema nenhum de falar, e dane-se. Entendeu? É numa reunião com 5 homens, eu tenho que ficar quase 15 minutos com a mão levantada para poder dar uma resposta de uma questão que era do meu setor, e não do setor de nenhum deles, porque eu não tinha lugar de fala. olha Eu só. perdi o lugar de fala. Eu era ótima quando eu resolvi o problema deles. A partir do momento que outros parceiros chegaram, que a coisa chegou, eu fui obrigada a não ter fala mais, porque eu fui minoria. Como mulher, né? Mulher, essa aí não sabe de nada. Desconsiderando todo o meu histórico e a minha experiência profissional, que é grande. Graças a Deus eu posso falar isso. Então, assim, Uhum, essa raiva, ela não vem só do emocional no sentido do relacionamento amoroso. Vem familiar, vem profissional, vem nas relações de amizade, né? Eu acho que é importante a gente frisar isso, né, sim, Maria? sim, com certeza, com certeza.
E assim, a raiva, ela é uma energia extremamente deletéria, né? Cada vez que você tem uma crise de raiva, o seu corpo ele entra num estado de alerta que você demora horas, talvez dias, dependendo, porque às vezes a Horrível, você raiva fica vem com a exausta depois. fulminação. E aí você fica com aquilo ali, né? Aí tem aquela azia, aquele mal-estar. Repara, quando você sente raiva ou alguma coisa, você sempre sente um bolo no estômago e tudo. Por quê? Porque seu corpo também ele está falando o tempo todo. Nós vamos falar disso também. Então, assim, tá tudo ligado, né? É, Exatamente. Mas assim, eu trabalho muito dentro dessa questão, porque a raiva é uma emoção, né? E sim, toda emoção ela tem ela tem sua função positiva também. Se você souber canalizar a raiva para algo que realmente importa, você faz coisas extraordinárias com essa sim, energia, sim, com energia muito forte. É por isso que a gente passa mal, dá mal-estar, crise de ansiedade, a gente fica sim. pesado, depois exausto. Mas se você souber canalizar essa energia poderosa, você faz coisas Sim. incríveis. É o que o Né? Paulo Vieira sempre fala, né? É você ter a emoção certa, no momento certo e na intensidade certa, Ou você saber que você né? está sentindo aquela emoção e como canalizar aquilo para algo que vai te Exatamente. render produtividade, né? Isso, porque você falar assim, eu não posso então ter raiva, então eu tenho que virar uma songa. Não, isso Não, faz somos parte do humanos. ser humano, mas você tem que identificar um momento, né? Com quem, porque muitas vezes a gente é, estoura em cima de quem não tem nada a ver. Então, assim, aonde entra a inteligência emocional, você saber a intensidade, o momento, né? Exatamente. Enfim. É. E aí, por ela ser dessa forma e ela também não saber pedir ajuda, ninguém percebe que ela está precisando de ajuda. Ela está Uhum. carregando trouxas e trouxas nas costas, mas ela é autossuficiente. Então, ninguém. Aí ela entra no papel de vítima sofredora. Ninguém me ajuda. Quem tem uma mãe assim em casa? Eu tô cansada, ninguém me ajuda, ninguém faz nada, mas ela quer fazer tudo, ela não quer ajuda, entende? Então, Eu, eu não sou assim, mas tenho parentes que são. Então, pois e é, gosta é de superfuncionar, né? Eu acho que é impressionante como aquela questão do superfuncionar. Eu faço tudo, mas eu reclamo disso o tempo inteiro. sim, sim, mas ela quer Péssimo, né? fazer. Isso, aí Ela todo quer mundo se torna fazer, algoz, todo mundo que está no entorno se torna algoz, e aquela pessoa se torna vítima. Mas ela também é vítima das próprias. Ela é vítima dela mesma, na sim, realidade. com certeza, com Né? certeza. Eu entendo dessa forma. Porque você está fazendo por quê? O que está te obrigando a fazer? Você está fazendo o que você quer. Não, Entende? mas É é porque a história do elefante amarrado na cadeira de plástico. é, E ele não sai dali, que ele acha que ele está preso. mas ela faz, por quê? Porque aí entra uma outra característica do feminino ferido. Ela vê valor no que ela faz, não no que ela é. Então ela Uhum. tem que fazer. Ela tem que ser vista, porque às Perfeito. vezes ela não se sentiu vista lá na infância. Então, aí entra também uma outra característica da mulher com o feminino ferido. Ela é uma pessoa perfeccionista, né? Ela é uma pessoa controladora, ela tem que ter o domínio e o controle de tudo que está acontecendo ali. Nada pode saltar aos olhos dela, tem que estar tudo ali. Centralizadora, Isso. centralizadora. Isso. E essa rigidez, né, esse controle é com ela e com os outros, principalmente com outras mulheres. Ela não tem empatia com outras Não. mulheres. Isso é muito É, triste. chega a ser cruel, porque acaba virando, no final das contas, uma pessoa que espalha um montinho, né? É aquela amiga que as pessoas param de contar as coisas para ela, porque tudo que se conta existe uma conotação negativa e que algo de ruim vai acontecer. Você não tem Sim, acolhimento, você só tem porrada, não, né? não É tem. aquela mãe que você vai falar alguma coisa que está acontecendo, que você não está satisfeito, ela fala, a vida é assim, tem que aguentar, né? É complicadíssimo, eu concordo plenamente com você. Pois é. Então, assim, por quê? Porque o feminino, a mulher com o feminino curado, ela é flexível, ela é maleável, ela dá um jeitinho, ela é carinhosa, né? Ela analisa a situação, então, antes dela julgar, ela tenta compreender, percebe?
E a mulher que tem o feminino ferido, não, ela julga, ela critica, por quê? Porque ela é perfeccionista. Então, eu sou perfeccionista, você também tem que ser, então pronto. E aí ela cai naquela questão de muitas vezes ela trava. Por quê? Porque como tudo dela tem que ser perfeito, ela nunca encontra o momento ideal para ela iniciar alguma coisa que ela tem que fazer, porque sempre vai estar faltando alguma coisa, né? A Michelle escreveu aqui, ó. Antes eu gostava de ser chamada de guerreira. Agora não me identifico nesse adjetivo mais. Sou uma dama. Isso mesmo. Parabéns, Michelle. Muito bem, é isso. Muito bem. Essa Então, coisa de forte, guerreira, é uma coisa que é tem um peso muito grande para a gente, né? muito, É, muito. por trabalhar no meio empresarial, no meio essencialmente masculino, eu acabei que tive essa alcunha de forte, sabe? Quando eu precisei sucumbir, eu precisei me dar o direito de sofrer, né? Porque todas nós tivemos uma experiência onde Sim, o feminino feriu demais, né? E as pessoas não entendiam. Eu passei muito perrengue, sabe? No sentido de todo mundo achar que eu era muito forte, eu não estava forte. Eu tive dificuldade de aceitar que eu não estava forte. Foi muito complicado para mim. Muito é, difícil entender que eu estava numa situação difícil. Hoje, por exemplo, situações difíceis, é claro, eu sofro, eu choro, eu fico preocupada, mas é bem diferente. Eu me permito ser vulnerável, eu tenho coragem de ser sim, sim. perfeita, entendeu? E como diz a Brené Brown, né? Eu tenho, eu Agora a tenho, gente ser imperfeito. eu tenho eu entendo que eu aguento bastante coisa, mas tem coisas que eu não aguento. E tá É, tudo bem e não não tem que aguentar. aguentar mesmo. Ninguém Você não tem tem que que nada. nada. É, exatamente. Esse livro que ela citou aí é fantástico, gente. A Coragem de Ser Imperfeito. Depois, se alguém quiser, me pede Tem que eu tenho, aqui. eu mando o link. Eu tenho o audiobook dele também, é Aqui, ó. fantástico. Achei, ó. Aqui, ó. Eu tenho ele aqui. Exatamente. Eu fiz uma jornada onde ele foi um dos livros que eu trabalhei. Eu tenho É, vários dela. Eu tenho vários dela. Ó, pois é. esse aqui também, ó. Porque Mais forte do que nunca. Esse aqui também é excelente também. é, as Uma cinco pessoa feridas não tem que ser. emocionais também dela é fantástica. Ela é Tem. ótima, né? Eu tenho vários aqui, eu só não vou procurar aqui agora, não, que eu não vou achar. Mas enfim, porque esses aqui É. ficam aqui que eu vou consultando, sabe? Sempre tô olhando para eles, Pois né? é, então esse perfeccionismo ele vai muito disso, porque o valor que ela vê é no que ela faz, não em quem ela é. E ela precisa provar isso para as pessoas. Por quê? Porque ela não quer ser rejeitada, ela não quer ser abandonada. Então, como ela não aceita crítica, tem que ser perfeito, porque senão eu vou ser criticada, entende? É Então, é isso. mais ou menos por aí. Outra característica da mulher com o feminino ferido é a falta de autocuidado. Ela não tem muito essa prática de auto-amor. Ela acha frescura ela parar, ela ir para um salão, hidratar o cabelo, né? Muitas vezes Fazer fazer as skincare, unhas, né? fazer um skincare, passar um creme, até mesmo fazer uma academia, uma alimentação mais saudável. Não tem, não tem. Por que que não tem? Porque aí vem uma outra característica. Ela não tem tempo para nada. Porque ela sempre está onde? No final da fila. Todo mundo tem prioridade. Filho, marido, trabalho. Trabalho, então, Família. tudo, tudo, tudo. Todo mundo, ela quer fazer tudo para todo mundo. Chega no final do dia, ela está exaurida. Mas por que que ela faz isso? Porque a hora que ela para, que é uma outra característica, que ela não sabe parar e descansar, ela tem medo de encarar a própria sombra. Então, ela não Sim. pode parar. Né? Então ela não tem esse tempo, ela vive correndo, ela sempre é a última. Ela não, gente, eu fui assim por muitos anos. Eu ainda tenho um pouco disso, tá? Eu falo assim que para eu dormir à tarde, você pode saber que eu tô mal, com febre ou alguma coisa do tipo. Mas assim, é porque eu não tenho o hábito mesmo de descansar, mas eu nunca me permiti, eu sinto Mas posso culpa. te contar? Vou te contar um segredo. Também era exatamente como você. E aí, o meu namorado, lindo, maravilhoso, ele tá aqui com a gente, ao vivo também com a gente. Ele me implementou o soninho da tarde. Que é uma coisa maravilhosa, é uma coisa plena. Eu não tinha esse hábito de, tipo, ter um tempinho para eu tirar um cochilo. Ele morre de rir porque eu não tiro um cochilo, eu durmo de verdade. Eu fui embora. Hoje mesmo, antes dele ir embora, antes da nossa live, eu dormi como se não houvesse amanhã.
Pois Ai, é. meu Deus, você não sabe, o soninho é uma pestana, é rápido, você vai embora. E eu aprendi a ter esse tempo para mim quando é possível. Dia de semana às vezes é corrido, óbvio que eu não vou ter tempo para tirar um soninho da tarde. Mas, cara, que delícia você deitar, Que você conseguir. delícia. E eu me sentia culpada de fazer isso. Das Sim, primeiras vezes, eu confesso que eu não dormi. Eu fiquei muito incomodada dele estar lá roncando, dormindo. E eu a tava assim, mente poxa, acelerada, né? eu falei, poxa, como assim? Né? Eu não consigo dormir, né? Eu tô perdendo tempo aqui, eu podia estar fazendo outra coisa, tem sol lá fora. Cara, é o meu momento. Hoje em É dia já isso é mesmo. brincadeira, é piada interna nossa. A gente olha um pro outro e fala, vamos deitar. E É, é dormir mesmo, literalmente. A gente deita, dorme, acorda e tá tudo certo. É ótimo. Então eu é. aprendi a ter Acha que esse tempo. perde tempo. Olha isso, gente. Se descansar. Não, não, É. não perde tempo. A gente ganha tempo. Pois A é. gente ganha em qualidade de vida. A pele, como é que está, gente? Adoro. Sim, pois é. Assim, até hoje eu tenho muita dificuldade. Eu não consigo assistir série, eu não consigo, eu não Ih, consigo. consigo, Não consigo. consigo. Coisas que eu fui aprendendo com uma relação onde eu quebrei padrões. Porque eu Sim, tinha esse feminino ferido, eu repetia ciclos. E aí eu fui entender que coisas que eu achava que eram fundamentais numa pessoa não eram. Eu entendo hoje que o que é fundamental está aqui comigo, está junto de mim. E aí eu sim, consigo assistir uma série, um documentário, eu consigo fazer um curso online com mais calma, sem achar que eu estou perdendo tempo. Eu consigo sentar e comer e apreciar a comida que eu estou comendo, porque eu sempre comia e deixava um pouco no prato. Porque eu ficava tão ansiosa que aquilo para mim era perda de tempo. Eu estou perdendo tempo comendo aqui, meu comer Deus, em podia estar pé, né? Tem gente que come em por que eu pé. não ponho a veia e eu vou fazer outra coisa? Né? Eu como em pé, como ainda em pé. Às vezes eu tenho uma bancadinha aqui, uma cozinha americana aqui no meu apartamento, e às vezes eu como em pé. Eu falo, não, peraí, peraí. Comprei duas banquetas, coloquei ali, falei, eu tenho que me permitir. Eu posso até comer aqui, mas eu vou comer sentada. Entendeu? Eu fico em pé o tempo inteiro, eu sou muito agitada. Eu tenho que. Pois é. E você vê que ainda existem coisas. E sempre Sim, vai ter. sim. É, porque Sempre. é um automático, isso se torna automático, né? É Exatamente. aonde que a Jana falou lá no início, que é a parte dela, né, do trabalho, é a questão da repetição, é você começar a mudar aquele hábito. E a gente não nasceu assim, a gente não nasceu com o nosso feminino ferido, a gente não nasceu na correria, Não. só que a gente foi praticando tanto que isso se tornou um hábito. Então Não, a gente pode fazer esse caminho de volta. e tem coisas que eu acho que é importante frisar. Eu posso falar de mim e por mim, eu não tenho problema nenhum em falar disso, né? Minhas relações hoje elas são bem resolvidíssimas, familiares, graças a Deus. Mas, por exemplo, eu perdi meu pai com 9 anos. E minha tia levou minha mãe para um Réveillon. Um mês depois, minha mãe conheceu o meu padrasto, que é meu padrasto até hoje. Na realidade, ele é meu pai, tá? Ó, te amo. Porque ele me criou desde os 9 anos. Mas naquela época, eu perdi mãe e pai em menos de um mês. E minha mãe, coitada, ela nem imaginava. Minha mãe sofreu muito com a morte do meu pai. Ela nem imaginava que ela ia conhecer outra pessoa. Aconteceu e tá tudo certo, ok. Mas eu, enquanto criança, fui adultinha, aceitei, dei força para ela com 9 anos, pensa bem. Mas ali se estabeleceu uma ferida, É. entendeu? É isso que Uhum. acontece, gente. São pequenas Sim. coisas. Isso aí foram anos de terapia, tá? Para eu poder entender. E não é culpa da minha mãe, não é culpa do meu pai que se foi. Eu acolhi a minha criança interior. Quem cuida da minha criança hoje sou eu, sou eu, É. né? E isso é ótimo, isso é de você tratar. Eu constelei muito, eu fiz muitas outras terapias para entender. Isso é muito sério. Isso traz consequências para a gente ao longo da vida, né, Marina? Mas tem mais Com características certeza. aí, né, para você falar. Com certeza. Eu tenho a ferida do abandono, né? Meu pai era caminhoneiro, eu conto isso sempre. Gente, como eu luto com essa, com essa ferida. Aí eu faço processo, faço limpeza, isso, aquilo, pronto. Ai, tô bem agora. De repente Aí, volta. só que é na hora que você vai para o relacionamento, é na hora que você vai para as questões do dia a dia que você vê. E você fala, gente, ela tá aqui ainda, meu É vira Deus. e mexe, eu me sinto abandonada. É impressionante. Aí eu falo, Entende? calma, Giana, menos, né? E aí quem sofre é o nosso parceiro, porque às vezes a gente joga para ele uma coisa que não é dele. Graças a Deus, né? Renanzinho não sofre disso aqui, porque eu já entendi qual é o meu nível de funcionamento. Eu fico me policiando demais, porque é uma sobrecarga gigantesca. Aí tem gente que fala, eu não entendo porque eu não consigo emplacar um relacionamento. Às vezes é por isso.
Porque você está julgando uma dor da sua ferida na pessoa errada. Sim, sim. Você não consegue sustentar aquilo dali. Exatamente. É complicado, né? Aí é onde você atrai pessoas, né? Indisponível, igual meu pai. Meu pai era uma pessoa indisponível, vamos dizer assim, porque eu só encontrava meu pai aos fins de semana. Então eu sempre tenho o padrão de atrair pessoas indisponíveis. E aí, Nós pronto, você está conversamos lá sobre isso relacionando. lá tempos Na hora atrás. que você vê, você fala, ai meu Deus, já tá eu sofrendo. Não, não sou eu, é a minha criança. Ela tá sentindo a ferida que ela sentia quando o pai dela ia embora. Então, assim, você tem a consciência disso, mas só a consciência é o primeiro passo, tá, gente? Sim, Para a cura. sim. Porque é por isso que nós estamos fazendo essa live, para trazer a consciência para vocês, porque muitas não têm nem noção de que tem o feminino ferido, não sabem nem o que é isso. Descobriu aqui agora. Então, assim, a Exatamente. consciência, ela é o primeiro passo. Depois, tá, ganhei consciência, e agora? O que eu faço com isso? Aí é um outro processo, né? E assim, aí é importante entender. Tem mais características aí? Eu acho que você já finalizou. Tem mais, tem Não, então mais. vamos lá. Porque eu quero É, falar, eu tô querendo falar das consequências. aí, outra característica, ela tem problemas com a mãe. Não, mas eu dou super certo com a minha mãe, tá? Mas olha o problema com a mãe. Ela julga a mãe, ela acha que ela sabe mais do que a mãe dela, ela quer mandar na mãe dela. Ah, porque minha mãe saiu, porque minha mãe fez isso, porque minha mãe não atende telefone, ah, porque minha mãe tem que fazer isso. Ou, olha a inversão de papel. Você é filha, a sua mãe te criou, você está viva hoje porque ela te deu o cuidado necessário. Que prepotência é essa de você achar que ela não dá conta de cuidar dela e que você que tem que cuidar, sendo que ela que te deu a vida? Quem é você na fila do pão, né? Eu tive Baixa a isso com a minha bolinha, mãe, eu tive isso com a minha volta pro mãe. lugar. Eu tive isso muito com a minha mãe. Eu e minha mãe, a gente teve sérios problemas. Não foi nada de ficar sem falar, nada disso, mas assim, era coisa velada, no sentido de eu falar, não dou conta, sabe, de algumas coisas dela. E hoje eu recebo ela com muito mais amor, porque ela fez o que ela pôde. Porque hoje eu tenho uma filha de Sim, 25 e um filho de 23, né? É uma filha também, porque o meu filho é trans. Então é uma filha, uma filha. E aí eu percebo que eu também fiz o que eu pude. Não necessariamente era aquilo que dava, que era o certo, sim, mas era o que era sim. possível para mim. Então Cada você um acaba faz também. o que pode com a consciência que tem, né? Exatamente. Exatamente. Tanto que hoje a relação com a minha mãe ela é sensacional. E eu entendo que a relação com as minhas filhas é uma relação sensacional também, entendeu? É de boa. Eu consigo muito bem estar junto ali, sou parceira, escuto tudo, curto a vibe delas, tô junto, amo a minha nora, amo, sabe? É um negócio surreal, assim. É uma coisa de que é fechamento total. Mas isso é muita terapia na veia. É. Outra característica da mulher com o feminino ferido é ela é uma desconexão que ela tem com o corpo físico, tá? Então, ela muitas vezes ela sente dores crônicas, né? E ela se acostuma com aquilo, porque ela não se permite parar, nem para ir no médico. E aí, às vezes, o que que acontece? A vida para ela. Ela cai na cama, ela adoece, ou ela quebra um pé, ou ela tem que fazer uma cirurgia, alguma coisa acontece para ela Ou tem parar. 2 burnouts, como foi o meu caso. Exatamente, tá? Eu passei anos da minha vida com um problema no ciático, que isso também foi uma outra questão que eu resolvi em mim com terapia, e eu acostumei, gente. Eu acordava bem, quando chegava assim por volta de 11 horas da manhã, a sensação que eu tinha é que era 10 horas da noite, tamanho cansaço físico que eu tinha. Era uma dor que beliscava aqui no meu glúteo É e ela ia horrível, já descendo tive. até na sola do pé. E não tem remédio, não tem nada que tire essa dor, nada. É Entendeu? horrível. Aí enfim, não vou nem contar a história não para não alongar, mas isso é uma desconexão com o seu corpo. E aí você Eu não acostuma com ele. parava. Quando rolou minha separação, já, graças a Deus, já vai para 5 anos, e foi a melhor coisa que eu e ele fizemos. A gente, pô, ele tá na vida dele, eu tô na minha, tá tudo ótimo, graças a Deus. Sou grata há 23 anos que vivemos juntos. Cara, mas eu sofri muito aquela ruptura, muito. E aí eu não parei. Eu falei, não vou parar, não vou parar, não vou parar, não vou parar. Burnout. Não vou parar, não vou parar, não vou parar, não vou parar. Burnout.
A Tive vida passa. dois. Ou A ansiedade, vida me freou, eu depressão. falei, caramba, assim, eu viajava, eu ficava fora muitos dias, eu ficava pouco tempo em Juiz de Fora, muitos dias eu estava fora, uma loucura. E eu tentei continuar nesse ritmo, tendo uma mudança de vida drástica, cara. Você não perde o marido, você perde o marido e tudo que está no entorno daquele casamento. As relações de amizade, familiares, porque são duas famílias. E o olhar das pessoas, a crítica, o que está acontecendo, é muito grande. Os filhos, aquela Sim, coisa. sim. É horrível. Então, assim, eu Pois é. não eu tentei fingir que aquilo não existia. Só que o burnout ele me mostrou que existia. E aí, É, quando você não tem força, você quer, mas você não consegue, eu não desejo isso para ninguém. é Porque é desesperador, né? dificílimo você não ter forças, você não conseguir se erguer da cama e a sua cabeça ainda está querendo aquilo. Então você fica, nossa, é horrível, é horrível. É. Então, E assim, essa desconexão com o corpo, até mesmo no sentido de prazer, alegria. Essa mulher que tem o feminino ferido, ela está tão desconectada que muitas vezes ela é casada, ela tem relação, tá ali igual uma boneca inflável. Ela mesma não sente prazer e quantas ela e tem uma quantas vezes isso preguiça. rolou comigo no casamento e eu não lembrava no dia seguinte como tinha sido. Porque eu acho que eu estava tão. Exatamente. Então, assim, não tem essa conexão, não tem aquele momento, aquela conexão, aquele prazer, né? Oh, Aquela Glória, eu descarga não posso gostosa. reclamar disso. Gente do céu. Pois é. Hoje eu Então, não posso reclamar disso. pois é, está desconectada de prazer, alegria, porque ela é muito racional, ela está só pensando, ela não fica na emoção, ela não fica no sentido, porque isso é muito mimimi para ela, entendeu? Então, não dá. Outra coisa, né? Ela quer fazer mil coisas ao mesmo tempo, ela não para nunca, ela não tem tempo para tomar um café com as amigas, nada. Então, o que que acontece? Tá Que a corrido, gente tá estava correria, né? sempre na correria. E é lindo falar isso. Nossa, estou super corrida. Eu Oh, meu amava falar Deus. isso. Nossa, Pois minha é, vida tá agitadíssima, eu tô muito corrida e não tá nada certo estar pois corrida. é. Isso é horrível. Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais, né? E aí, o que que acontece? Todos O buraco nós, que você tá tampando aí com isso, tamponando com isso. é, tanto mulheres quanto homens, nós temos energias masculinas e femininas, que é o yin e o yang, né? A energia masculina é a energia de ação. Então, nós temos que ter essa energia masculina para a gente poder agir, para a gente poder fazer. Mas o que tem que prevalecer é a nossa energia feminina, que é aquela energia de acolhimento, de doçura, de você pensar, né? Só que a mulher com o feminino ferido, ela abafa essa energia feminina e ela fica só na masculina. Então, ela quer fazer, ela vai para ação o tempo todo. É a luta, eu estou na luta. Entendeu? É a guerreira, ela não para, porque a energia masculina dela tá lá em cima. Aí ela arruma Isso com. não é. A gente está falando hoje de mulheres, né? Mas foi feita uma pesquisa. Eu li em algum lugar, não vou lembrar exatamente, mas a pergunta que era feita é: a vida é uma luta ou um jogo? E para as pessoas que respondiam que a vida era uma luta, eram pessoas exatamente nessa condição de ter uma ferida emocional latente ali. E as pessoas que falavam que era um jogo eram pessoas mais leves, pessoas mais plenas na vida, que desfrutavam mais da vida, né? Sensíveis. E aí a pergunta que eu faço, né, para todo mundo que está assistindo, para você, a vida é uma luta ou um jogo? Eu É, acho que é bem importante isso, para você entender como é que você está levando a vida. Porque não tem que ser uma luta. Eu estava exatamente. conversando hoje com o Renan mais cedo sobre a questão de como as pessoas mais velhas, né, do que nós, a geração anterior, fala sobre o trabalho. Trabalho, ele falando comigo sobre o pai dele, que o pai dele trabalhava muito, e eu também falando sobre o meu, que o meu nunca vi meu pai faltar um trabalho, meu pai hoje, né, meu pai que me criou que nunca vi ele faltar um dia de trabalho, e era uma coisa muito importante para eles, essa questão da luta. Não necessariamente era prazeroso estar lá fazendo. Não faziam porque amavam, faziam porque era necessário. E hoje a gente já vê pessoas lutando mais por propósito, fazendo aquilo que ama, fazendo Sim, aquilo com de uma certeza. forma mais leve, de uma forma Uhum, mais saudável, de uma forma mais coerente, né? Com uma vida mais plena. E por que não pode ser assim? exatamente.
Pois é, mas a mulher com o feminino ferido é tudo muito difícil, que é o que a gente vai falar aqui agora. Ela está sempre na defensiva, ela está sempre insatisfeita. Ela julga tudo, ela julga o trabalho, ela julga as pessoas. Não existe um equilíbrio, não existe paz. A vida dela é uma tormenta, é uma luta, é uma guerra. Então, tudo é difícil. O dinheiro é difícil, o relacionamento é difícil, sabe? Então, assim. E é isso que você falou, eu preciso fazer isso aqui porque isso aqui dá dinheiro. Mas ela não sabe que se ela trabalhar com leveza, às vezes numa coisa que ela julga, porque aí vem um julgamento também, algo que ela julga que não dá dinheiro, mas se ela faz aquilo com leveza, aquilo pode, porque o dinheiro é uma energia, aquilo pode Dinheiro é gerar muito, fluxo, dinheiro é muito fluxo. mais frutos para essa mulher, né? Ó, a É, Carla está falando aqui, ó, é, porque se pararmos, temos que assumir a situação real. Difícil ver a nossa vida difícil ver que a nossa vida não está como queríamos, né? E é exatamente. isso, é isso. Eu E não quero olhar a para a Carla é uma sombra. querida, beijo, amiga, é uma outra parceira maravilhosa de trabalho. E assim, a gente estava conversando sobre isso essa semana, sobre a gente se apegar das coisas, né? O dinheiro é fluxo, vamos deixar o dinheiro rodar, cara, vamos deixar o dinheiro trabalhar para nós, vamos deixar as coisas acontecerem. Eu acho que, Exatamente. que é isso, né? Pois é, mas aí vem todas as características que a gente fala, é controladora, ela quer controlar, ela quer julgar, entendeu? É rígida, é isso, e pronto, tem que ser. Então, Você essa percebe que é tudo amarrado, que é tudo truncado, que é é tudo tudo duro, difícil, é que nada é tudo azedo, é flexível. tudo amargo, é tudo, sabe? É complicado, né? Então, gente, essas são as características da mulher com o feminino ferido. E aí, agora, a gente vai passar para falar aqui um pouco sobre as De consequências ser de assim, você né? ser essa mulher com esse feminino ferido, tá? Então, uma mulher com o feminino ferido, né, ela tem essas questões que a gente falou lá, de abandono, rejeição. Geralmente, a situação de abandono está relacionada ao pai, isso não é regra, tá? É geralmente. E a situação de rejeição está relacionada à mãe. Nossa, então tem Então, as duas. não, sim, mas aí o que que acontece? Ela cresce com essa é, questão com o masculino. E aí ela começa a ter problemas no útero, ovário policístico, endometriose, Eita! candidíase, dor na hora de ter relação. E aí o que que acontece? Essa que vos fala, eu operei de endometriose 3 vezes. Caramba, Na Mari. quarta, eu descobri que eu estava grávida da Esther, então não fiz a cirurgia. Mas aí o que que aconteceu? Ela voltou de novo depois, aí eu tive dentro do útero e tive que tirar. Você pode observar que muitas mulheres com o feminino ferido, elas não têm o útero mais. Uhum. É bem característico. Aí o que que eu faço? Eu trato a minha endometriose, eu vou lá, tiro o útero, Marina, tirei, Você não fez tenho útero. esterectomia? Você fez esterectomia? Fiz, mas eu não vou olhar para essa questão. Eu tirei o útero. Se eu tirei o útero, eu não tenho endometriose mais. Aí aonde que vem? Mama. Mama. Aí porque são órgãos da feminilidade, né? Então, isso aí, gente, por isso que eu falo, a gente tem que olhar. O seu corpo, ele só está falando, mas todo o problema no seu corpo físico, a origem, ela é emocional. Com É algo que certeza. vem. É psicossomático, né? Exatamente. E ele te fala o tempo todo. Inclusive, a live de quarta-feira agora vai ser sobre o corpo fala, é a linguagem do corpo. É maravilhosa a linguagem do corpo. A Cristina Cairo, não sei se vocês conhecem. Ela é Muito. fantástica para falar Maravilhosa. sobre a linguagem do corpo. Ela é. Maravilhosa. Então, essa é uma das características, né? Outra questão, dores. Ela tem enxaqueca, dor nas costas, tudo dói. O corpo dela todo dói, né? Ela tem ansiedade, síndrome do pânico, pode ter, tá, gente? É uma das Pode ser, consequências. não é tudo isso junto, é uma das É, coisas ou algumas coisas pode, são unidas, né? Tudo consequências. varia, porque cada um é um, tá, gente? Cada um é Isso, único, é. depressão, a menopausa precoce, que é aquilo que eu falei, que é a histerectomia, né, que ela faz. Ela não consegue, ela não consegue descansar. Aí entra no quadro que a Gena falou. Ela tem um burnout, ela tem uma estafa, ela está sempre cansada.
né? Sem Ela, energia, sem disposição, acorda pela manhã já exausta, não tem cabeça para sim, fazer muita coisa, cumpre tabela no dia, e aí fica com aquela sensação ruim de que não concluiu nada do que tinha que concluir, e aquilo vai. Aí vira outra. talvez transtornos mesmo, transtornos de humor mesmo, Sim, literalmente, né? ácida, e colérica, é aquilo É tudo, isso né? aí, isso aí. E aí ela sente um vazio interior assim imenso. Por quê? Porque ela só olha para fora, ela não consegue fazer uma pausa. Ela não se dá o luxo de parar, colocar a mão no peito e fazer uma respiração profunda. Ela não tem tempo para isso, entende? Não dá, não posso olhar. Porque, como a Carla falou, é difícil a gente olhar. Isso não é um julgamento, tá, gente? Isso é Muito pelo contrário, é uma constatação. Exatamente, até porque a gente passa por isso também, né? A gente tem Não, a características gente aqui está falando consequências sobre disso. de um lugar de consciência, mas na realidade Sim, nós também passamos por isso, né? com É um certeza. fato. Eu tô na perimenopausa, né, tá o caos. Cara, é surreal lidar com as sensações que o descontrole hormonal ele traz pra gente, Sim, independente de ser uma questão de ferida. Não, isso mas é uma temos questão. os florais de Bach que auxiliam. Exatamente, Não, eu tô acionando todos os recursos que eu tenho disponíveis na face da Terra. Temos muitos recursos para ajudar a gente, né, nessas questões aí. Outra Exatamente. consequência é a solidão. Ela se sente só, porque como ela não pede ajuda e ela não sabe receber, ela sempre se sente sozinha. Ela olha, todo mundo está feliz, menos ela. E ela Todo não mundo consegue nem assumir que não está feliz. Porque se ela não todo estiver feliz, ela tem medo de ser julgada. Então ela fala: eu tô muito feliz, exatamente. tá ótimo, tá maravilhoso, tá PN, porra nenhuma. Exatamente. E muitas vezes ela é aquela mulher, né, que por fora ela é autossuficiente, eu dou conta, eu sou empoderada, mas por dentro ela está quebrada, ela está Destrutural. dilacerada, ela é insegura, mas ela não admite isso de jeito nenhum, porque se ela admitir que ela está insegura, ela vai estar sendo vulnerável, ela é fraca, ela vai ser julgada, ela vai ser Ela já, criticada, ela ela já considera que ela não tem nada. Se ela perder isso, ela perde tudo. E na vai... realidade ela não perde se ela assumir isso, ela ganha. Porque ela vai entender que é só isso que tem para poder ser tratado e não as demais coisas. Porque quando ela resolver isso, todas as outras, consequentemente, serão resolvidas. Com certeza. E outra, e aí o que que acontece? A criança ferida, ela tem uma criança ferida, né? Por isso que esse feminino ferido. Então ela é forte. Essa fortaleza é uma capa, né? É essa armadura. Essa armadura, ela precisou dela lá na infância para ela sobreviver a esses sentimentos que ela nutriu de abandono, de rejeição, embora muitas vezes ela não foi abandonada e não foi rejeitada. Isso foi a percepção da criança. Só que essa armadura que protegeu ela lá, hoje pesa. Machuca, dá calo, dói, dá Aí, ferida, essa, assa. Aí essa armadura, ela pode vir na forma de quê? De gordura. Aí ela entra no sobrepeso, porque essa gordura, ela tem três funções no nosso corpo, que é a proteção, né? Protege a mulher. Ou às vezes ela foi abusada na infância, então ela precisa assim ficar gordinha para ela não ficar Ih, já atraente. peguei vários casos, Mari. É Vários. inconsciente, a gente tem que olhar, né? Ou ela não se viu, ela não se sentiu vista na infância, e aí ela precisa ficar gordinha para ela crescer, para ela ter destaque, para ela ser vista, ela Ocupar precisa ser espaço, vista. né? Ter lugar de visibilidade. Isso. Ou então, porque como ela carrega o mundo nas costas, porque ela é foda, ela é autossuficiente, então ela precisa de ter força. Como que uma pessoa esguia vai aguentar um fardo tão pesado desse? Não É, vai. é, é incoerente, entende? É incoerente uma pessoa magrinha com um fardo pesado. Então, elas geralmente elas são cheinhas. Isso é uma consequência da mulher com o feminino ferido, tá? A mulher geralmente que está mais magra, você vê que ela é mais leve, que ela é mais tranquila. Observa. A mulher que é mais cheinha, ela já está ali na luta do dia a dia. É triste, gente. É triste, mas é uma realidade. Tem um comentário aí. Deixa eu ver.
Eu sou especialista em consultoria. Os SAIs. Ai, meu Deus, perdi. Sim, eu sou especialista em consultoria, o SAIS, antes de conseguir. É porque a Carla é consultora de moda, tá? E ela trabalha com Ah, tá. plus size. Tá. Então, antes dela ver os looks, ela entende a mentalidade, ela entende o que está acontecendo com aquela mulher no momento. Então, com as conversas com as clientes, acaba que o trabalho dela é repor a autoestima, entendeu? Que muitas vezes a questão é só autoestima. Eu acho que é legal, Sim, né? sim. Elas conseguem se sentir melhor com roupas bonitas, ajuda até a querer começar alguma A terapia, um leveza. regime, e é tudo ligado, né? Ah lá, maravilhoso. É isso Sim, aí. Né? A Carla sim. faz um trabalho incrível, literalmente, porque ela não olha só a imagem, ela entra dentro da mente. E aí ela faz Uhum. uma consultoria voltada para a questão da própria mulher. Porque a mulher que não tá legal, ela não fala. Essa que tá com o feminino ferido, ela É, não fala. não falo. Ela fala, essa roupa não fica boa, eu não gosto dessa cor. Esse modelo, não, eu não, nem vou experimentar. Sim. Isso já é um sinal, é um traço de que tem alguma coisa errada. Ela tem essa percepção, entendeu? Ela não gosta dela, né? Ela não vê beleza no que ela é, ela vê beleza no que ela faz. Então, Exatamente, pois é. exatamente, E por exatamente. último aí, né, a última consequência, que é a mais desastrosa de todas. Não, não sei se é a mais desastrosa de todas, não, mas ela Talvez é bem você a desastrosa. considere a mais desastrosa por questões suas, né? Mas vamos lá. Ela só atrai homem problemático, gente, homem sem ação, sabe? São aqueles princesos, um homem sem atitude. E aí, como ela tem essa energia masculina de ação, ela, por exemplo, ela está lá num restaurante, aí eles pedem uma coisa, ela não tem a paciência de esperar o princeso ir lá abrir a garrafinha de água e colocar água para ela. Ela já vai logo, na hora de ir embora, ela mesmo chama o garçom, entende? E aí, o que que acontece? Muitas vezes, ela até atrai um homem com energia masculina em dia. Só que ela antecipa tanto que ela não deixa esse homem fazer o papel dele. Isso que você falou foi maravilhoso, porque existe o tempo de cada pessoa. E Sim. essas mulheres que têm esse feminino ferido, com alta energia masculina, elas são extremamente velozes. Elas não dão tempo do cara se pronunciar. E aí fica ruim. Às vezes o cara até se afasta, fala, nossa, não É, posso cuidar exatamente. dela. Aí ela não sustenta. Cara, quando eu entendi que eu tinha um lugar de cuidado na minha relação atual, isso foi maravilhoso. Porque até então eu achava que eu tinha que cuidar. Olha que coisa, né? Eu cuido, eu faço, eu aconteço, eu cuido ainda. Entendeu? Mas eu também sou cuidada. Então existe um equilíbrio. Mas eu não deixava. Eu não deixava. Eu ficava tentando cobrir todas as arestas. Eu tinha uma velocidade muito. Porque não é que ser rápido é bom e ser lento é ruim. Muito pelo contrário, cada um tem seu nível de funcionamento. Sim, Eu acho que rápido e lento é complementar. Porque se eu pego alguém tão rápido quanto eu, vai dar choque. Então, eu é o entendo que tem que equilíbrio. ser alguém que tenha um ritmo diferente do meu para poder concatenar. Cara, hoje é perfeito, funciona lindo. Porque eu entendo o tempo do outro, e o outro entende o meu tempo. Sim, E sabe que eu sou veloz, então eu penso rápido, eu quero fazer rápido, eu não tenho. Eu falo, tem que fazer isso, vamos fazer agora? Ele já sabe que eu gosto da rapidez, então é legal demais, então é pleno. E aí, quando eu percebo ele, eu falo, tá, vamos depois ver isso? Então, a gente tem essa contrapartida. Agora, a mulherada gosta de botar o pau na mesa. Essa é a realidade. Tem uma mulherada que está muito veloz aí, e aí não sim. consegue. O cara tem medo. Ah, por que que os caras fogem? Não é que eles fogem, eles acham que você não está adequada, porque você está demais. Você está Você é tão tentando tomar autossuficiente o que você não lugar, precisa nem de homem. você está tentando tomar o lugar dele, Exatamente. Pois é, entendeu? então assim, fica aqui, gente, uma dica, né? Uma dica de quem vive o processo. Quando você encontrar um companheiro, deixa, se policia, deixa ele abrir a porta do carro, deixa ele chamar o garçom. Você muitas vezes você vai ter o ímpeto porque você está na energia, mas espera. E aí, se de fato ele não fazer, é um princípio.
Então, aí você decide, né? O que que você vai fazer. Agora, muitas vezes ele não faz, não é porque ele é um princeso, não, é porque você não deixa, você está antecipando. Não, e Então, também tem outras questões, Marina. sim, Não faz porque entendeu? nunca teve alguém que orientou para que isso é legal. E eu acho que é importante ter conversas sábias a respeito disso, Sim, conversas que não sim, são discussões, são bate-papo sobre alinhamento de expectativas, né? sim, Eu acho que isso é sim, importante. sim. As Isso é pessoas muito querem partir importante. para briga, para DR, que DR? Vamos alinhar expectativas, Sim, né? no Qual início, isso é muito importante, eu também acho. qual é o seu Principalmente na nossa limite? idade, que a gente não está afim de ficar perdendo tempo, né? Dá, né? Nem Então, dá, nem é, dá. pois E é. aí tem uma mulherada gigante aí, uma galera grande, que fala assim: estou desacreditada. Ah, Não, não tem não, mais, né? E aí a gente conversou muito sobre isso. Não tem mais um cara para mim, não tem mais algo que possa acontecer. Esses caras não estão querendo nada com nada. Peraí, gente. Será que não é você que está com a expectativa alta? Será que você que não está na prateleira, né? Como eu falei, sai da prateleira. Falei com a prima minha que eu amo demais, é uma prima irmã que eu sou apaixonada nela. Eu falei, sai da prateleira. Será que você não está na prateleira esperando ser escolhida? Será? E pois aí você é. tá ficando com o que surge, não com aquilo que você quer? É, mas igual esse negócio que você está falando aí, será que a sua expectativa não está alta? É, fica, eu não gosto muito de falar isso, porque pode soar às vezes que ela está pedindo demais. Não, você pode pedir, mas você precisa se tornar É a isso. mulher Vai ser gente que, pedindo demais e não é. Eu que pego vai cada caso aqui, sustentar. Magna, que eu tenho que ter muito cuidado e amor para falar. A pessoa eu falo, defina, porque você sabe que eu Sim, trato a parte consciente. Então eu falo, defina seu perfil de homem ideal, PHI, defina. E aí ela vai falando, eu quero um cara alto, bonito, é, rico, que me. Lá, 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 lá. Tá, mas aí eu olho para ela e falo, caraca, cara, ela não é isso. Eu não sei fazer isso com ela. Eu sei encontrar alguém que vai encontrar nela coisas maravilhosas, mas não desse jeito que ela quer. pois é. E assim, e quando o outro chega, ele traz muito mais informação sobre você do que sobre ele. Porque Perfeito, você está atraindo aquilo que precisa ser curado em você, perfeito. entendeu? Então, assim, em vez de você ficar olhando, sai dessa energia da mulher com o feminino ferido que quer julgar, que quer criticar. Não. O que que em mim atraiu esse tipo de pessoa? O que que eu preciso olhar aqui dentro para que eu não atraia isso mais? É tudo aqui, gente. Só existe uma saída e ela é para dentro, não Para tem outro dentro. caminho. Total. E dentro é o Entende? lugar mais difícil, mas se você encontrar no seu labirinto o caminho, você vai se dar bem, entendeu? Vai ser muito bom. É sobre E isso. aí, o que que acontece também, rapidinho falando, a pessoa ela entra num relacionamento, aí tá, não dá, porque hoje em dia tá tudo muito assim, descartável, né? Não deu, vai, você vê nos próprios aplicativos, como se fosse um livro, você vai passando ali, né? Então tá assim, desse jeito. Saiu do relacionamento, analisa por que que não deu certo, o que que aconteceu, o que que esse relacionamento quis me mostrar. A pessoa muitas vezes ela não consegue encarar a dor de que ficou sem aquele relacionamento, porque na verdade não é o outro, é a quebra de expectativa que gera a dor, Perfeito, perfeito. não é? E aí a pessoa ela não quer olhar para aquilo, ela parte para onde? Para anestesia, ela já vai lá e arruma outro. E muitas vezes ela vai arrumar outro com o mesmo padrão, aí ela vem falar que ela tem o dedo podre, entende? Nossa, eu detesto esse jargão. Eu tenho o dedo podre. Eu falo, não, você não tem o dedo podre. Você tem Pois uma é. repetição Se de você ciclo. atrai igual, se você atrai um pouco. Entende? Então é isso, gente. Não é o outro, é você. Você tem que olhar aqui. Tudo que a gente tem hoje na nossa vida é o que a gente atrai, baseado no que a gente tolera. Se eu estou Exatamente. acima do peso, é porque eu tolero. Se eu estou sem dinheiro, é porque eu tolero. Se eu estou num relacionamento, ó, é porque eu tolero. Se eu estou num emprego que não me valoriza, é porque eu tolero. É porque você tolera. E essa questão de ser tolerante, paciente, mansa, prudente, né? Nessas questões, não elimina o fato de você ser extremamente rude, se tornar energeticamente masculina,
para tentar chegar nesse ponto. Porque você chega só nesse ponto porque o seu padrão está rígido. É, Eu entendo dessa forma. Você só chega nessa quando sim, sabe que o seu padrão está rígido. E só está dando errado porque tem alguma rigidez que você não está conseguindo entender o que, que é. Então, é amenizar. Eu sou de uma turma de amigas de mais de 20 anos, amigas assim da vida. Cara, todas, independentes, todas têm sua grana, vivem sozinhas, independentes. Cara, é impressionante como a gente identifica entre nós, quando a gente conversa, padrões que se assemelham no sentido de se relacionar. Eu falo, gente, vamos quebrar isso sim, aí. Vamos quebrar isso aí, cara, porque tem hora que tem que ser, você tem que ser a mulherzinha da situação. Não tem jeito. sim. É Ai, gente, é tão gostoso. bom, é tão leve. Gostoso É, ser mulherzinha da situação, nossa, entendeu? ai, o É gostoso você mimimi. se colocar no lugar, entendeu? De tipo, vem cá, cuida de mim um pouquinho, porque eu tô precisando. Isso é maravilhoso. Quando você aprende isso, my God, não tem nada que Exatamente. supere isso. Então, eu acho que é isso. E assim, você que tá aí, se identificou, entendeu? Falou, e agora? Tá, beleza, vocês falaram o que que é, as consequências, mas qual a solução? Gabaritei. E agora? Né? Como que resolve? Resolve, gente. Resolve, porque a gente trata disso até hoje, a gente já resolveu muita coisa. Eu e Marina, a gente fala sobre isso diariamente. A gente conversa bastante sobre essas questões, a gente fala, né, uma da vida da outra, do que acontece, ela como terapeuta, eu como terapeuta, a gente troca ideia, troca figurinha, ela Sim, atua inconsciente, então eu vejo que às vezes uma aluna minha tá de uma forma inconsciente repetindo, eu levo para ela já traz a consciência para algumas e traz para mim. Então, como que resolve? A gente decidiu unir forças. A gente decidiu fazer diferente agora. Vamos tratar o inconsciente e o consciente. A gente até demorou, né, para poder concatenar isso e a gente entendeu que isso é maravilhoso. E o que que a gente está fazendo? A gente está abrindo agora uma mentoria, tá? Para a gente poder reconectar você com você mesmo, para a gente trazer você para essa realidade e você melhorar. Você vai passar aí, porque assim, a gente pensou, o que que a gente faz de forma eficaz e efetiva para poder ajudar essa mulherada que está precisando curar esse feminino ferido, que às vezes ela nem sabe que ela tem. Marina, a gente tem um trabalho complementar, porque até então a gente entendia que éramos terapeutas, mas não entendíamos que o trabalho era complementar. Quando a gente conversou, a gente falou, poxa, é Vral. A gente uma trabalha uma parte, outra trabalha a outra. E aí a Marina trabalha tudo que está no inconsciente. Ela traz à consciência questões que você nem sabia que existiam. E aí, de forma consciente, você entende o que está acontecendo, mas você não sabe como resolver. Aí eu pego de forma prática e te levo até o ponto desejado. Então a gente tem essa situação que, em muitos casos, nessa mentoria, eu acredito que 80% dos casos, nessa mentoria a gente consegue resolver. A Marina trabalha 2 sessões, eu trabalho 2 sessões e a gente faz um bem bolado de 4 sessões, onde você se reconecta com você mesmo e você entende padrões e cria estratégias para poder sair desses tá. padrões e começar a viver de uma forma diferente. Então, a gente está lançando aqui a nossa mentoria, que é a Reconexão com Você Mesma, tá? A gente nem deu um nome, né, Marina? Porque eu acho que a explicação disso, eu acho que vai para além, né? A gente cura aí. É trazer você de volta, né, para o seu feminino curado, para a É sua isso. leveza, né? Porque, igual eu falei, o primeiro passo para a cura é a gente ter a consciência do problema. A consciência nós trouxemos para você. E agora, o que que eu faço com isso? A gente sabe Exatamente. que 95% das nossas ações, elas são inconscientes. Tanto que você sabe, por exemplo, que você se alimentar errado, você vai ter inúmeros problemas e você continua se alimentando errado. Então não adianta Errado. ter a consciência, porque existe um padrão inconsciente que te faz ter aquele comportamento. E é justamente isso que eu trabalho. Eu vou despertar o que está no seu inconsciente, nós vamos limpar, tá? Porque existem crenças, coisas que você ouviu na sua infância,
Dentro do trabalho que eu faço, a gente traz também uma questão da visão sistêmica, porque muitas vezes não é nem o que você viu, mas você está sendo leal a todo um sistema familiar de gerações, entendeu? É uma lealdade sistêmica que você não entende. Você fala, gente, mas por que que eu faço isso e você não sabe? Então, tudo isso é trabalhado, porque isso está no seu inconsciente. A partir do momento que a gente desmonta essa estrutura que te faz ter essas ações, aí você vai ficar só com o seu consciente. E aí é onde a Gena vai trazer as estratégias, né, para você poder seguir. Porque não adianta você saber e não fazer, é o mesmo que você não saber. Não adianta você Parece saber. até que a minha parte é pequenininha, né? São 5% de questões que a gente tem consciência, não, mas na realidade são 5% mesmo de questões que a gente tem consciência. E quando ela traz o inconsciente para o consciente, você aumenta esses 5%. Então você tem noção de o que mais você precisa fazer, não aquilo que você somente percebe de uma forma subjetiva. Você vai perceber de uma forma concreta e eu vou trabalhar isso com você. Então é força máxima para poder fazer o que você precisa para poder romper a bolha e mudar de vez a sua situação, seja em qualquer área da sua vida, tá? E quando você foca numa área da sua vida para poder melhorar e você melhora ela, todas as outras são impactadas de forma significativa. Isso é um fato, Sim, tá? Isso é um fato. Então, o que que a sim. gente está fazendo? São 4 sessões, começam a partir de terça-feira, agora, dia 10. A gente vai fazer à noite, é um horário que está todo mundo em casa, já está de boa, vai ser 100% online, né? Legal demais. Mas vai E ser gravado, né, gente? vai ser gravado, você vai poder assistir quantas vezes você quiser. E o que que a gente está fazendo? A gente, para poder iniciar esse trabalho meu e da Marina, juntas, a gente está criando um preço mega promocional, que você não vai. É menos que um café que você vai tomar, aquele cafezinho gourmet, sabe? Aquele que você vai lá tomar, comer um pãozinho legal. É menos que um café que você toma num dia aleatório, só que você vai pagar isso por mês, tá? A gente está fazendo a R$ 395 à vista ou 12 de 35, 39,50. 39,50. 39,50, tá? No cartão, divididíssimo aí para você poder desmembrar. A gente vai criar um grupo muito forte, onde a gente vai ter grupo de WhatsApp, onde a gente vai estar colocando lá todos os dias, né, reflexões e nossos pensamentos a respeito e ideias práticas para você poder executar e um encontro semanal. Serão 4 encontros onde você vai ter tanto a minha presença quanto a da Marina, muitas vezes, né, 2 vezes a Marina conduzindo, 2 vezes eu conduzindo também, e dali você já sai bem preparada para poder fazer a coisa Sim, acontecer, tá? sim. É, é verdade na veia, não vai ter dó nem piedade, tá? A gente não está preocupado com o tempo de encontro, a gente sabe que o tempo vai durar entre 1 hora e pouco e tal, a gente vai seguir, a gente vai fazer o que o grupo achar necessário, né, Marina? E a Sim, gente a vai gente pode, entregar tudo. a gente pensa e depois a gente abre para perguntas, né? Quem tiver perguntas. Ah, eu não pude assistir. Você vai ter a gravação para você assistir, e aí você pode mandar mensagem para a gente, ou no privado, né? Porque eu acho que o grupo a gente não vai manter aberto. Mas assim, Não, o a grupo vai gente ser vai dar fechado, né? toda a orientação, todo o respaldo para vocês durante esses 30 dias em que a gente vai ficar juntas para que você possa se reconectar. E aí você vai começar a sentir leveza, né? Porque não dá, gente, para viver assim, é complicado, né? Eu tô tentando colar o link aqui, Marina, mas eu não tô conseguindo, porque eu copiei ele, aí quando a gente foi conversando, o tempo expirou aqui, eu não tô conseguindo colar. Não sei se você consegue comentar aí, e talvez eu fique salvo o link de pagamento, ou então, o que que eu Espera vou aí. fazer? Eu já vou deixar nos stories depois que terminar a live, vai ficar lá nos meus stories, a Marina compartilha também. Gente, e outra coisa, além das sessões de terapia que eu vou, né, trabalhar com vocês, eu vou também prescrever os florais de Bach, porque eles são excelentes. Eu tenho grupos, né, que eu já atendi, e todas as vezes, a partir do momento em que eu fiz, né, e comecei a colocá-los nos meus atendimentos, eu percebi que as pessoas elas têm uma receptividade melhor ao tratamento, porque É você vai estar baixando impressionante, as né? barreiras. É Isso. Os florais de impressionante. bar são fantásticos, É fantásticos. impressionante. E eu É, vou trazer para você a sua avaliação comportamental completa. É um relatório gigante, onde fala de todas as áreas da sua vida. Então, todo mundo que entrar para a mentoria
vai receber esse relatório. Eu acho que vai ser super legal. Deixa eu ver se eu consigo aqui Eu coloquei fixar. aí. E tem a Tá, promoção, sei, o né, link tá Diana, aí. para os 5 primeiros. Os 5 primeiros que chegarem na mentoria, né? Que entrarem no link aí, comprarem a mentoria, eles vão ter realmente o acesso. A Marina, ela vai fazer essa avaliação, né, do que a pessoa tem, ela vai fazer a prescrição da Isso. receita dos florais de Os bar. florais de bar Isso. personalizados, porque todo mundo que entrar na mentoria vai receber a prescrição dos florais de bar voltados para a gente tratar o feminino ferido. Mas pode ser que você tenha alguma outra questão que está pegando mais para você. Então, esses 5 primeiros, eles vão ter uma consulta individual comigo, onde eu vou ouvir cada uma de vocês e aí eu vou prescrever de acordo com o que você vai trazer, vai estar trazendo para mim. Além disso, as 2 primeiras também vai ganhar um tratamento com a mesa radiônica, onde a gente faz a Ai, você limpeza e a vai ver demais. harmonização. Nossa. É, essa mesa também é fantástica, os resultados são incríveis, Marina, tem sabe? que fazer comigo. Eu não fiz ainda com você, É, gente. de pessoas assim depressivas, sabe? Eu até recebi outro dia uma mensagem de um rapaz, eu até coloquei. Ele chegou a falar vida ou morte. Eu fiquei assim apavorada, né? Eu falei, nossa senhora, aí falei, nossa, tem que tomar medicamento, porque a gente trabalha com as terapias, mas a gente, hora nenhuma, a Quando a gente acha que pessoa fica medicamento. disfuncional, a gente encaminha, a gente não é da Isso, clínica, a gente é porque o terapia, né? medicamento ele é necessário até que as terapias começam a dar o efeito ali e tudo. E aí fiz a mesa para ele, né? Ele estava totalmente paralisado, sem ação, sem nada. Quando foi, passou aí uns 5 dias, ele já começou a fazer um movimento pequeno, mas para quem estava, sabe, praticamente um morto-vivo, foi um movimento. E Excelente. aí é fantástico. Você recebe um relatório, te fala como que está a sua energia, o que, que foi trabalhado, por que daquilo dali, como que vai ser. Então, assim, então, os 5 primeiros vai receber a prescrição personalizada dos florais de bar, e os 3 primeiros, além dessa prescrição, os 2 primeiros, além dessa prescrição, a mesa. E a Gena também vai Eu vou fazer dar. para todo mundo que entrar no grupo a análise comportamental personalizada. Eu vou encaminhar um relatório, tá? Mas a devolutiva, onde eu vou analisar ponto a ponto, eu vou dar também para os 5 primeiros que entrarem, tá certo? Porque assim, a análise você vai ler, você vai ter vários insights, é um relatório completo, gigantesco, mas a devolutiva, onde eu vou fazer com você online, individual, de forma personalizada, Analisando, né? analisando, tocando tópico a tópico, dando insights, eu vou fazer para os 5 primeiros. Então tá aí, gente. É isso. Vamos É, lá. Eu acho isso que a aí. gente Então, já esse tá. bom, você vê, uma sessão dessa de mesa radiônica, uma sessão é R$ 170. Pois Uma é. Não, uma prescrição de sessão minha de floral, devolutiva de análise comportamental é 280. É só pois para você é, ter uma ideia. a prescrição do floral de bar, R$ 100. Então é isso, os 3 primeiros aí, ele já vai ganhar aí, 500 foi ele, reais. passou. 500 reais. No Ou meu e seu seja, somados é. a mentoria vai quase que sair aí, é, por esse valor. Então é isso, gente. Oh, gente, Marina, adorei. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu ficaria aqui mais horas e horas e horas falando, né? Se Mas alguém agradeço tiver a alguma presença de dúvida, todos. Se alguém tiver alguma dúvida, manda direct. O link tá aí fixado, tá? Quem quiser, tá lá. Quem tiver, né, o WhatsApp nosso, e tal, quiser comunicar, pode mandar. Eu tenho o direct lá à disposição. Eu respondo todo mundo que me manda. Eu invisto um tempo nisso. Eu acho importante conhecer as pessoas que estão comigo nessa. A Marina também. Então, bota lá. A gente vai fazer, eu vou gravar um story agora, a Marina possivelmente também vai fazer também. A gente vai colocar o link no story também. Você pode ter acesso a mais essas informações. O link vai estar lá também. E vamos que vamos, gente. É hora de curar. 2026 tem que ser diferente. Começou pesado, começou puxado, carregado o ano, né? Tá na hora da é. gente trazer leveza. E esse é o nosso Esse ano é o propósito. ano 1, gente. É o ano de plantio. O Então, que você pronto. estiver plantando nesse ano, você vai colher nos próximos, até os próximos 9 anos. Então, começa a plantar uma coisa legal para você poder colher coerente. É isso aí.
Então, ó, muito obrigada, tá? Mais uma vez um feliz dia para as Beijo. mulheres, tá? Um beijo, Marina. Gratidão, tá? Por Um tudo, minha beijo amiga. para Tamo todo junto. mundo que está aqui com a gente. Um ótimo dia para vocês e até mais, gente. Fiquem com Deus. Até Bye, mais. bye, bye, bye. Beijo. Vai Beijo. gravar, Jena? Vai, Vou né? gravar. Vou Ah, encerrar agora gente, aqui. e uma foto? Não vai tirar uma foto? Não. Uai, Um vamos, né? A print. fotinha. Tem que tirar um print. Ai, meu Deus, peraí. Cadê? Já Peraí. salvei, já te mando. Ah, você já salvou? Ah, então tá. Já. Então tá, Beijo, gente. gente. Então é isso. Um beijo, Bye, gente. Fica com bye. Deus. Até mais. Tchauzinho. Tchau, tchau.